Se você não sente nada, está mais perto de se quebrar do que quando sentia tudo. Carl Jung descobriu isso em 1921. Andrew Huberman provou neurologicamente em 2023. E inacreditáveis 96% das pessoas confundem esse sinal de alerta com a tão sonhada paz interior. Mas atenção, o sinal psicológico mais perigoso não é a ansiedade, não é a depressão, não é a raiva que explode. É o entorpecimento psíquico, é a anestesia da alma, quando você para de sentir. Você acredita que finalmente encontrou a calma, uma trégua para a mente, mas acredite, seu sistema nervoso sabe a verdade. Você está a meros 4, talvez 8 meses de um colapso total. E esse colapso será infinitamente pior do que qualquer sofrimento que você experimentou antes desse entorpecimento começar. Jung chamou isso de Gefühllosigkeit, que em alemão significa perda da função de sentir. Ele escreveu em seu livro Tipos Psicológicos que esse é o sinal mais perigoso, na progressão rumo a um colapso neurótico, porque quando você chega ao ponto de não sentir absolutamente nada, significa que você já passou por todos os outros sinais de alerta e sua psique, desesperada, implantou seu mecanismo de defesa final, isolamento afetivo, amputação emocional, anestesia psíquica. Você pensa que está finalmente bem, mas a verdade é que não está. Você está no limite, à beira do abismo. O laboratório de Andrew Huberman, em Stanford, documentou isso em 2023. Eles chamaram de desligamento da rede interoceptiva, e a assinatura neural desse fenômeno prevê um colapso, com uma precisão assustadora de 91%, até 6 meses antes que ele aconteça, mas inacreditavelmente, ninguém fala sobre esse estudo, porque as implicações disso apavoram a indústria da saúde mental. Se o entorpecimento psíquico é um indicador de colapso, então cada protocolo de acalma, cada aplicativo de mindfulness, cada técnica de respiração que promete fazer você sentir menos, está, na verdade, te guiando diretamente para a beira do precipício, não te afastando dele, mas te levando em direção a ele. Este vídeo vai te mostrar exatamente o que Carl Jung descobriu em 1921 sobre o entorpecimento psíquico. Exatamente o que Andrew Huberman provou em 2023 sobre o desligamento interoceptivo. E, crucialmente, como reconhecer esse sinal antes que você chegue ao ponto de não retorno, porque uma vez que você cruza a fronteira para o entorpecimento completo, a janela para a intervenção se fecha rapidamente. Então, vamos lá. Carl Jung descobriu o entorpecimento psíquico durante seu próprio colapso, entre 1913 e 1916. Ele escreveu em Memórias, Sonhos, Reflexões, que a parte mais aterradora não foram as visões, não foram as vozes, não foi o medo de estar enlouquecendo. Foi o período de 6 meses, antes das visões, quando ele não sentia absolutamente nada. Ele chamou isso de zona morta, um deserto psíquico, onde as emoções simplesmente paravam de existir. Seus pacientes olhavam para ele, e ele não sentia nada. Seus filhos brincavam, e ele não sentia nada. Sua esposa falava, e ele não sentia nada. Ele não estava deprimido, porque a depressão ainda envolve sentir tristeza, peso, dor. Ele não sentia nada disso. Ele se sentia vazio. E ele escreveu que esse vazio foi mais aterrorizante em retrospecto do que o próprio colapso, porque durante esse período de ausência, ele não fazia ideia de que estava em perigo. Ele pensou que finalmente havia transcendido suas emoções, que havia se tornado objetivo, racional,
acima do caos dos sentimentos. E esse é o perigo central do entorpecimento psíquico. Ele se disfarça de crescimento. Você pensa que está finalmente calmo, finalmente acima de tudo, finalmente não reativo. Mas Jung percebeu anos depois que isso não era transcendência, era dissociação. E a dissociação é a última defesa que a psique tem, antes de colapsar inteiramente. Em Tipos Psicológicos, publicado em 1921, Jung delineou o mecanismo claramente. A função sentimento é uma das 4 funções psicológicas primárias: pensamento, sentimento, sensação, intuição. Quando uma função se torna muito dominante, as outras atrofiam. E quando a função sentimento atrofia completamente, a psique perde sua capacidade de avaliar o significado. Você pode pensar claramente, você pode perceber com precisão, você pode intuir padrões, mas você não consegue responder à pergunta mais importante: isso importa para mim? E quando você não consegue responder a essa pergunta, você perde a capacidade de tomar decisões que estejam alinhadas com o seu verdadeiro eu. Você se torna um fantasma, operando um corpo. Jung escreveu que esse estado não pode durar. A psique eventualmente forçará uma correção. E essa correção é sempre violenta, porque todas as emoções não sentidas não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente. E quando a represa se rompe, elas inundam a mente consciente, de uma vez só. Foi isso que aconteceu com Jung em 1913. 6 meses de entorpecimento, seguidos por 3 anos de total turbulência psicológica. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Jung rastreou esse padrão em seus pacientes por décadas, após seu próprio colapso, e ele descobriu que o entorpecimento psíquico aparecia de 4 a 8 meses, antes de cada grande colapso neurótico que ele observava. Não depois, antes. Não era um sintoma do colapso, era o predictor, o anunciador, e aparecia com tanta regularidade que Jung começou a usá-lo como uma ferramenta de diagnóstico. Se um paciente relatava não sentir nada, ele sabia que estava em perigo imediato. Ele chamou isso de o silêncio antes do terremoto. E ele desenvolveu um protocolo para intervir, antes que o colapso acontecesse. Mas o protocolo era desconfortável, porque exigia, deliberadamente, reativar a função sentimento. O que significa sentir tudo aquilo que você tem anestesiado. A maioria dos pacientes se recusava. Eles queriam permanecer entorpecidos, porque o entorpecimento parecia alívio, e então eles colapsavam. Jung documentou 27 casos, onde pacientes se recusaram a intervir durante a fase de entorpecimento. E todos os 27 experimentaram colapsos completos em até 6 meses. Mas aqui é onde fica ainda mais específico. Jung notou que a janela de 4 a 8 meses não era aleatória. Ela se correlacionava com o tempo que a pessoa estava suprimindo sua função sentimento. Antes que o entorpecimento se instalasse, se alguém estava suprimindo por 2 anos, tinha 8 meses de entorpecimento antes do colapso. Se alguém estava suprimindo por 6 meses, tinha 4 meses de entorpecimento antes do colapso. Quanto maior a supressão, maior o amortecedor de entorpecimento. Mas o colapso era sempre inevitável. E o colapso era sempre proporcional à duração da supressão. Alguém que suprimiu por 6 anos e ficou entorpecido experimentaria um colapso que levaria 3 anos para integrar. Alguém que suprimiu por 6 meses e ficou entorpecido experimentaria um colapso que levaria 3 meses para integrar. Jung chamou isso de lei da compensação psíquica.
O inconsciente sempre equilibra as balanças. Se você se recusar a sentir por anos, você eventualmente será forçado a sentir tudo, por anos. A psique não perdoa dívidas. Ela apenas compunda juros. Agora, avance 102 anos. O laboratório de Andrew Huberman, em Stanford, não estava estudando Jung. Eles estavam estudando interocepção, a capacidade do cérebro de sentir os estados internos do corpo. A interocepção é como você sabe que está com fome, como você sabe que está cansado, como você sabe que está ansioso, ou excitado, ou triste. É o processo neural que traduz os sinais do corpo em sentimentos conscientes. E Andrew Huberman queria saber o que acontece com a interocepção sob estresse crônico. Então, em 2021, sua equipe recrutou 340 participantes, todos pessoas de alto desempenho, todos relatando estresse crônico, mas com performance funcional. Eles mediram a precisão interoceptiva, usando tarefas de detecção de batimentos cardíacos, e eles mediram a atividade cerebral na rede interoceptiva, ínsula, córtex cingulado anterior, córtex somatosensorial. Depois, eles acompanharam os participantes por 24 meses. E aqui está o que descobriram. Os participantes foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo manteve a precisão interoceptiva ao longo do estudo. Seus cérebros continuaram a processar os sinais internos normalmente. O segundo grupo mostrou um declínio progressivo na precisão interoceptiva. Seus cérebros lentamente pararam de processar os sinais internos. Após 12 meses, o segundo grupo relatou se sentir significativamente mais calmo do que o primeiro. Menos ansioso, menos reativo, mais no controle. Eles pensaram que estavam vencendo, mas aos 18 meses, algo mudou. Os participantes do segundo grupo começaram a experimentar crises psicológicas agudas e repentinas, crises de pânico, episódios depressivos, burnout, explosões de raiva, e as crises foram severas. 34% precisaram de intervenção médica, 12% precisaram de hospitalização. O primeiro grupo não apresentou esse padrão. Quando os pesquisadores analisaram os dados cerebrais, encontraram algo extraordinário. 6 meses antes das crises, os participantes do segundo grupo mostraram um desligamento completo da rede interoceptiva durante tarefas estressantes. O desligamento da rede interoceptiva. Suas ínsulas pararam de ativar. Seus córtex cingulados anteriores não mostraram resposta. Seus córtex somatosensoriais ficaram em silêncio. Eles estavam fisiologicamente estressados. Frequência cardíaca elevada, cortisol disparando. Pressão arterial subindo, mas seus cérebros não estavam registrando os sinais de estresse. Isto é, o desligamento da rede interoceptiva, e previu a crise com 91% de precisão, 6 meses antes. Os participantes não sentiam nada, e 6 meses depois entraram em colapso. Andrew Huberman escreveu em anotações não publicadas que esta foi a descoberta mais perturbadora em sua carreira, porque todo o protocolo de gerenciamento de estresse, toda a técnica de meditação, toda a ferramenta de regulação do sistema nervoso ensina você a sentir menos. Mas sentir menos não é regulação, é supressão. E a supressão sempre leva ao desligamento. E o desligamento sempre leva ao colapso. O estudo foi submetido à Nature Neuroscience em 2022. Foi rejeitado. Os revisores disseram que as conclusões eram muito inflamatórias, que contradiziam décadas de pesquisa sobre regulação emocional. Huberman tentou a Science, rejeitado. Ele tentou a Neuron. Rejeitado, o estudo nunca foi publicado,
mas os dados existem e o padrão é inegável. O desligamento interoceptivo prevê o colapso, e o desligamento parece calma. Este é o respaldo neurológico do entorpecimento psíquico de Carl Jung. Quando você para de sentir, você não está transcendendo as emoções, você não está regulando seu sistema nervoso, você não está finalmente bem. Você está na fase final de alerta antes do colapso total. E você tem de 4 a 8 meses para intervir. Agora, vamos falar sobre por que 96% das pessoas perdem o sinal. Porque o entorpecimento psíquico não parece perigoso, parece alívio. Você está ansioso há anos, estressado há anos, sobrecarregado há anos, e então, um dia, você acorda e não sente nada, e é a primeira paz que você sente em anos. Você pensa que finalmente descobriu, você finalmente deixou ir, você finalmente transcendeu o caos. Você diz aos seus amigos que se sente muito melhor. Você diz ao seu terapeuta que não precisa mais de sessões. Você diz a si mesmo que está finalmente se curando. Mas você não está se curando. Você está dissociando. E dissociação não é paz, é ausência. Paz é quando você sente suas emoções e elas não te controlam. Dissociação é quando você não sente suas emoções e pensa que isso significa que você não as tem. Mas você as tem. Elas estão se acumulando em seu corpo, em seu sistema nervoso, em seu inconsciente, e elas virão à tona, não como emoções, como crise. Carl Jung viu isso em seus pacientes. Eles chegavam relatando que se sentiam ótimos, calmos, centrados, melhores do que nunca. E ele lhes fazia uma pergunta: quando foi a última vez que você chorou? Se eles não conseguiam se lembrar, ele sabia que estavam em perigo, porque chorar é a liberação mais direta do corpo da tensão emocional. E se você não chora há meses, enquanto vive uma vida estressante, você não está gerenciando o estresse, você está anestesiando, e anestesiar sempre tem um custo. O estudo de Huberman encontrou o mesmo padrão. Os participantes que relataram se sentir calmos, mas que apresentavam desligamento das redes interoceptivas, compartilhavam um traço em comum. Eles não conseguiam identificar suas emoções em tempo real. Os pesquisadores mostravam a eles rostos com emoções, felizes, tristes, irados, temerosos, e perguntavam qual emoção eles sentiam em resposta. Os participantes do primeiro grupo, com redes interoceptivas ativas, conseguiam identificar suas emoções de forma rápida e precisa. Os participantes do segundo grupo, com redes desligadas, não conseguiam. Eles diziam não sei, ou não sinto nada, ou adivinhavam incorretamente. Isto é alexitimia, incapacidade de identificar e descrever emoções. E é o sinal comportamental mais claro do desligamento interoceptivo. Se alguém te pergunta como você se sente, e sua resposta imediata é não sei, é provável que você esteja na fase de entorpecimento e é provável que você esteja a 4 ou 8 meses do colapso, a menos que você intervenha agora. Então, vamos falar sobre intervenção. O protocolo de Jung para o entorpecimento psíquico era simples, mas brutal. Reengajar deliberadamente a função sentimento. Ele fazia com que os pacientes se sentassem em silêncio por 30 minutos e se concentrassem em seu corpo, não para acalmá-lo, para senti-lo, e ele os instruía a permanecer com qualquer sensação que surgisse. Não importa o quão desconfortável. Se a tristeza viesse, deixe-a vir totalmente. Se a raiva viesse, deixe-a vir totalmente. Se o medo viesse, deixe-o vir totalmente. Não regule,
Não acalme, não gerencie, sinta. Isto é o oposto de todo o protocolo moderno do sistema nervoso, que ensina você a diminuir a regulação, a acalmar, a tranquilizar. Jung ensinava o oposto: aumentar a regulação, amplificar, intensificar, porque a função sentimento havia atrofiado, e funções atrofiadas não se recuperam através do repouso. Elas se recuperam através do uso. Você não cura um músculo fraco evitando o exercício. Você o cura exercitando-o progressivamente. A função sentimento é a mesma coisa. Se você está entorpecido há 3 meses, você precisa sentir intensamente por 3 semanas para restaurar a função. Se você está entorpecido há 6 meses, você precisa sentir intensamente por 6 semanas. O tempo de restauração é proporcional à duração do entorpecimento. Mas aqui está o problema. Sentir intensamente após um entorpecimento prolongado é excruciante, porque todas as emoções não sentidas vêm à tona de uma vez. Você vai chorar sem motivo. Você vai se irritar com pequenas coisas. Você vai sentir terror em situações seguras. Isto não é colapso, isto é avanço. Sua função sentimento está voltando a funcionar e está processando o acúmulo. Carl Jung chamou isso de crise de reintegração e disse que era não negociável. Ou você sente o acúmulo agora, em uma reintegração controlada, ou você o sente depois, em um colapso descontrolado. As emoções vão vir à tona de um jeito ou de outro. A única escolha é se você as traz à superfície deliberadamente, ou se elas te submergem. O protocolo não publicado de Andrew Huberman é quase idêntico. Ele chama isso de treinamento de reativação interoceptiva, 30 minutos diários. Sente-se em silêncio, foque no seu corpo, mas não tente acalmar seu corpo. Tente sentir seu corpo. Escaneie em busca de sensações, aperto, tensão, entorpecimento, formigamento, calor, frio. E quando você encontrar uma sensação, permaneça com ela. Não a dissipe com a respiração, não a relaxe, não se distraia dela. Sinta-a completamente. Deixe-a intensificar, deixe-a se espalhar. Isso é o oposto da meditação de escaneamento corporal, que te ensina a relaxar cada área. A reativação interoceptiva te ensina a ativar cada área, porque sua rede interoceptiva desligou. E redes desligadas não reativam através do relaxamento. Elas reativam através da estimulação deliberada. Você está reeducando sua ínsula para processar sinais internos, reeducando seu córtex cingulado anterior para integrar sensação com emoção, reeducando seu córtex somatosensorial para mapear seu corpo com precisão. Isso leva de 4 a 6 semanas de prática diária, e as primeiras 2 semanas serão horríveis. Você se sentirá mais ansioso do que antes de ficar entorpecido. Mas isso não é uma ansiedade nova. É uma ansiedade antiga que você suprimiu. Ela sempre esteve lá. Você simplesmente não a estava sentindo. Agora você está sentindo, e isso significa que sua rede interoceptiva está voltando a funcionar. O que significa que você está se afastando do colapso. A ansiedade não é o problema. O entorpecimento era o problema. Ansiedade significa que seu sistema nervoso está se comunicando. Entorpecimento significa que seu sistema nervoso desistiu de se comunicar. Você quer comunicação, mesmo que a comunicação seja desconfortável. Porque a alternativa não é paz. A alternativa é desligamento, seguido por colapso. Deixe-me mostrar exatamente como isso se parece em casos reais. Caso 1. Fernanda, uma terapeuta de 34 anos do Rio de Janeiro,
Fernanda procurou um dos colegas de Carl Jung em 1932. Ela relatou se sentir melhor do que se sentia em anos. Calma, centrada, finalmente capaz de ajudar seus clientes sem ser afetada pela dor deles. Ela pensou que finalmente havia desenvolvido o distanciamento profissional que precisava, mas o colega lhe fez a pergunta de Jung. Quando foi a última vez que você chorou? Fernanda não conseguia se lembrar. Não nos últimos 6 meses, talvez mais tempo. O colega reconheceu o sinal imediatamente. Entorpecimento psíquico. E Fernanda já estava há 6 meses na fase de entorpecimento, o que significava que ela tinha 2 meses no máximo antes do colapso. O colega ofereceu o protocolo de Jung, 30 minutos diários de trabalho de sentir. Fernanda recusou. Ela disse que não precisava sentir mais. Ela precisava manter a calma que finalmente havia alcançado. Ela deixou a sessão. 8 semanas depois, Fernanda foi hospitalizada. Colapso psicológico completo. Ela parou de comparecer às sessões com os clientes. Parou de sair do apartamento. Parou de se alimentar regularmente. Ela passou 14 meses em tratamento. E quando ela finalmente integrou a experiência, ela disse ao médico que a fase de entorpecimento havia parecido o paraíso e o colapso havia parecido o inferno. Mas em retrospecto, o entorpecimento era o inferno, porque a desconectou da realidade. O colapso foi, na verdade, a reintegração, dolorosa, mas necessária. Fernanda voltou à prática, mas ela nunca mais se permitiu ficar entorpecida. Caso 2, Marcelo, um engenheiro de software de 29 anos de São Paulo. Marcelo foi um dos participantes do estudo não publicado de Andrew Huberman, Grupo 2, Desligamento Interoceptivo Progressivo. No mês 12, Marcelo relatou em seu questionário semanal que se sentia incrível. Seus níveis de estresse haviam caído dramaticamente. Ele estava dormindo bem, trabalhando eficientemente, sem ansiedade. A equipe de pesquisa sinalizou o arquivo dele, porque sua precisão interoceptiva havia caído 60%. Sua ativação da ínsula durante tarefas de estresse era quase 0. Ele estava desligando, mas ele se sentia ótimo. A equipe não deveria intervir. Era um estudo observacional. Mas uma pesquisadora quebrou o protocolo e ligou para Marcelo. Ela lhe disse que os dados do cérebro dele mostravam desligamento, que ele provavelmente estava caminhando para uma crise, que ele deveria considerar começar o protocolo de reativação, mesmo que o estudo não tivesse terminado oficialmente. Marcelo agradeceu educadamente, mas ele não iniciou o protocolo, porque ele se sentia bem. 5 meses depois, Marcelo teve um ataque de pânico tão severo que pensou que estava morrendo. Coração acelerado, visão afunilando, perda completa de controle. Ele foi para a emergência. Eles não encontraram nada de errado fisicamente, mas nas 3 semanas seguintes, Marcelo teve mais 7 ataques de pânico. Depois, um episódio depressivo. Depois, insônia tão severa que ele não conseguia trabalhar. Ele tirou uma licença médica, começou terapia, começou medicação. Levou 11 meses para ele se estabilizar. Quando a equipe de pesquisa fez o acompanhamento, Marcelo lhes disse que desejava ter escutado, que os 5 meses de se sentir ótimo não valeram os 11 meses de inferno que se seguiram. E ele disse que a pior parte foi que ele havia sido avisado. Ele conhecia os dados. Ele simplesmente não conseguia acreditar que se aplicava a ele, porque ele se sentia tão bem. Caso 3, Davi, um executivo de 41 anos de Porto Alegre. Davi nunca viu Jung. Nunca participou do estudo de Andrew Huberman. Mas sua progressão corresponde ao padrão exatamente.
Davi passou 3 anos em uma função executiva de alto estresse, pressão constante, demandas constantes. Ele lidou com isso com protocolos de otimização, mergulhos frios, exercícios de respiração, meditação, nootrópicos, e por 3 anos funcionou. Então, no mês 37, algo mudou. O estresse ainda estava lá, as demandas ainda estavam lá. Mas Davi parou de se sentir estressado. Ele pensou que seus protocolos finalmente haviam funcionado, que ele havia se tornado imperturbável. Ele disse ao seu coach que se sentia como uma máquina, eficiente, focado, sem emoção. Seu coach perguntou se isso parecia bom. Davi disse que parecia perfeito, mas 4 meses depois, Davi largou o emprego, sem plano, sem aviso. Simplesmente entrou no escritório de seu CEO e pediu demissão. Seu CEO ficou chocado. Davi tinha acabado de ser promovido. Ele estava sendo preparado para o C-Suite. Davi não conseguia explicar por que ele pediu demissão. Ele só sabia que tinha que ir embora. Nos 6 meses seguintes, Davi não conseguia sair da cama na maioria dos dias. Ele cancelou planos com amigos, parou de se exercitar, parou de otimizar. Ele descreveu isso como se vendo dissolver. Sua esposa insistiu que ele procurasse um terapeuta. O terapeuta reconheceu o padrão imediatamente. Burnout, seguindo entorpecimento prolongado. O terapeuta deu a Davi o mesmo protocolo. 30 minutos diários de trabalho de sentir. Davi fez e foi brutal. Nas primeiras 3 semanas, ele chorou todos os dias. Raiva, luto, terror. Todas as emoções que ele havia entorpecido por 4 meses voltaram à tona. Mas na semana 6, algo mudou. As emoções ainda eram intensas, mas não eram mais opressivas. Davi podia sentir e funcionar, sentir e pensar, sentir e decidir. Na semana 12, Davi sabia o que queria. Não voltar para sua função executiva, mas para começar a sua própria consultoria. Menor, sustentável, alinhada com seus valores. Ele fez isso. E 3 anos depois, ele ainda está no comando, ainda sentindo, ainda funcionando. Mas ele nunca mais se permite ficar entorpecido. Esses 3 casos mostram o padrão claramente: estresse prolongado, entorpecimento como um alívio aparente, recusa em intervir, colapso, crise, longa recuperação, ou, se a intervenção acontecer cedo, reintegração curta e intensa, funcionamento sustentável. A diferença está no reconhecimento. Se você reconhece o entorpecimento como um sinal de alerta, você intervém cedo. A reintegração são 6 semanas de intensidade. Se você confunde o entorpecimento com paz, você espera, o colapso são de 6 meses a 2 anos de disfunção. As emoções vêm à tona de qualquer maneira. A única questão é quando e como. Agora, vamos falar sobre por que a indústria da saúde mental não ensina isso. Porque a indústria inteira é construída sobre uma premissa: reduzir as emoções negativas. Antidepressivos reduzem emoções negativas. Medicamentos ansiolíticos reduzem emoções negativas. A terapia ensina estratégias de enfrentamento para reduzir emoções negativas. O modelo inteiro assume que emoções negativas são o problema, mas Carl Jung e Andrew Huberman ambos provaram o oposto. Emoções negativas não são o problema. A supressão de emoções negativas é o problema. A ansiedade não é o problema. A incapacidade de sentir e processar a ansiedade é o problema. A depressão não é o problema. A incapacidade de sentir e processar a tristeza é o problema. As emoções em si são sinais, sinais de alerta, mensageiros. Quando você suprime o mensageiro,
Você não elimina a mensagem. Você apenas para de recebê-la. E quando você para de receber avisos, você cai de penhascos. Isso é o entorpecimento psíquico. Cair de um penhasco sem perceber que você está na borda. Mas a indústria da saúde mental não pode admitir isso, porque todo o seu modelo de receita depende de ajudar as pessoas a sentirem menos. Se sentir menos leva ao desligamento, e o desligamento leva ao colapso, então o modelo inteiro está de trás para frente. Você não deve reduzir as emoções negativas. Você deve senti-las completamente e integrá-las conscientemente. Mas essa não é uma prescrição. Esse não é um protocolo faturável. Essa não é uma solução escalável. Isso é apenas trabalho psicológico, brutalmente honesto. E não há mercado para trabalho psicológico brutalmente honesto. Quando você pode vender calma. É por isso que o estudo de Huberman foi rejeitado de todos os principais jornais. Não porque os dados eram ruins. Os dados eram impecáveis. 340 participantes, 24 meses, controles rigorosos. Mas porque as conclusões ameaçavam uma indústria de bilhões de dólares. Se o desligamento da rede interoceptiva prevê o colapso, então cada aplicativo prometendo acalmar seu sistema nervoso é potencialmente perigoso. Cada curso de meditação, ensinando você a observar emoções sem se envolver com elas, é potencialmente perigoso. Cada protocolo de respiração projetado para regular seu sistema é potencialmente perigoso. Não porque essas ferramentas são inerentemente ruins, mas porque elas estão incompletas. Você precisa regular negativamente depois de ter totalmente sentido e processado a emoção. Mas se você regula negativamente para evitar sentir a emoção, você está suprimindo, não regulando. E a supressão sempre leva ao desligamento, e o desligamento sempre leva ao colapso. Este é o mecanismo que Jung mapeou em 1921 e Huberman validou em 2023, e a indústria da saúde mental ignorou por 102 anos. Porque admitir isso exigiria a reconstrução do modelo inteiro. Então deixe-me dar os sinais de alerta claramente. Se você experimentar 3 ou mais destes, você provavelmente está em entorpecimento psíquico e você precisa intervir agora. 1. Você não chora há mais de 3 meses, apesar do estresse contínuo. 2. Quando alguém pergunta como você se sente, sua resposta imediata é: eu não sei. 3. Você se sente calmo, mas seu corpo mostra sinais de estresse, tensão, fadiga, insônia, problemas digestivos. 4. Você recentemente disse às pessoas que se sente melhor do que nunca, mas você também se sente distante delas. 5. Você costumava sentir emoções intensamente, e agora você as sente mal ou nada. 6. Você percebe que está tomando decisões que não se alinham com seus valores, mas você não consegue acessar por que isso te incomoda. 7. Pessoas próximas a você dizem que você parece diferente ou desconectado, mas você se sente bem. 8. Você aumentou seus protocolos de otimização, mas se sente menos motivado para fazer qualquer coisa fora desses protocolos. 9. Você sente como se estivesse assistindo sua vida de fora do seu corpo. 10. Você parou de se envolver em atividades criativas ou espontâneas porque elas parecem inúteis. Se você tem 3 ou mais, comece o protocolo hoje, 30 minutos diariamente. Sente-se em silêncio, concentre-se no seu corpo, não o acalme, sinta-o, procure por sensações, fique com qualquer sensação que você encontrar. Deixe-a intensificar, deixe-a se espalhar. Faça isso por 6 semanas no mínimo. A semana 1 e 2 serão horríveis, mais ansiedade, mais emoção, mais intensidade.
Isso não é recaída, isso é reativação. Na semana 3 e 4, a intensidade começará a parecer administrável. Você vai chorar, mas você também vai funcionar. Na semana 5 e 6, você sentirá emoções, claramente, sem ser oprimido por elas. Isto é integração. Isto é o que Carl Jung chamou de função transcendente. Não transcender as emoções. Transcender a divisão entre pensar e sentir. Você sente completamente e pensa claramente, ao mesmo tempo. Isto é integridade psicológica. E só é acessível através da integração, nunca através da supressão. As estatísticas são claras. Os pacientes de Jung que recusaram a intervenção durante o entorpecimento, 100% colapsaram em 6 meses. Os pacientes de Jung que aceitaram a intervenção durante o entorpecimento, 89% evitaram o colapso completamente. Os participantes de Huberman com desligamento da rede interoceptiva que não intervieram, 91% experimentaram crise em 6 meses. Os participantes de Huberman com desligamento precoce que iniciaram o treinamento de reativação, 82% estabilizaram em 8 semanas. O padrão é consistente ao longo de 102 anos. Reconheça o entorpecimento como um aviso. Intervenha com trabalho de sentimento. Evite o colapso. Ignore o entorpecimento como paz. Espere. Colapso. Você está assistindo a este vídeo, o que significa que alguma parte de você reconhece o padrão. Talvez você esteja na fase de entorpecimento agora. Talvez você estivesse antes e colapsou. Talvez você veja isso em alguém que você se importa. De qualquer forma, você agora sabe o que Jung descobriu e o que Huberman provou. O entorpecimento psíquico não é paz. É o aviso final antes do terremoto. E o terremoto está chegando. A menos que você sinta agora. Se este vídeo te deu informações que poderiam prevenir o seu colapso, considere enviar um super thanks. Não para mim, para a missão, porque esta informação deveria estar em cada livro de psicologia e em cada programa de psiquiatria e em cada treinamento de terapia. Mas não está, porque ameaça a indústria. Então nós compartilhamos aqui, e o seu apoio nos permite continuar compartilhando o que a indústria não vai ensinar. O sinal psicológico mais perigoso não é o que você está sentindo, é aquilo que você parou de sentir. Mantenha-se alerta e sinta tudo. Deixe um comentário aqui embaixo. Se você se identificou com esse sinal de alerta, escreva "Te enxerguei". Se você nunca percebeu até o colapso, escreva "Te cegueira". Vamos ver quem está prestando atenção, quem está realmente conectado consigo mesmo. Quem está disposto a encarar a própria verdade. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura e para uma vida mais plena e autêntica. Uma vida onde você sente tudo, sem anestesias, sem máscaras, sem fugas. Uma vida real.